hoje, mas todos os dias da vida dela, Pai. Ô, Pai, acampa todos os teus anjos diante da casa dela, seja coberto de tuas bênçãos, Pai. E que seja assim por todo o tempo, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Oi, gente. Boa noite a todas, a todos, a todes. Que seja mais um tempo em que o nosso Deus fale conosco. Tem que ser aqui, né? Tá. Vou assumir seu rosto. Tá. Obrigada, meu pastor. Eu careço muito de ouvir a voz de Deus, gente. Eu adoraria meter uma assim, serinho, olhando pra cara de vocês, que eu sou uma crente com mais fé. Mas provavelmente daqui eu sou a que menos tem fé. Todo dia é uma crise diferente. Todo dia é um medo que tenta se instalar em um aspecto diferente da minha vida. Todo dia é medo de ser quem sou, é medo de viver o que eu vivo, é medo de ver as dores que eu vejo diante de mim, o medo que eu vejo instalado nos olhos das pessoas com quem eu convivo. Eu convivo com gente em privação de liberdade, que tem muito medo de nunca mais ficar livre. Eu convivo com gente que tem medo de nunca mais estar quite diante da justiça, diante das leis, diante da sociedade. Convivo com gente que tem muito medo de que, ainda que não tenha passado por espaço de privação de liberdade, está sempre devendo. Está devendo por onde mora, está devendo porque mora em lugar periférico, porque mora em lugar favelado, porque mora em lugar que não tem saneamento básico. Parece que está sempre devendo porque não conseguiu. Obrigada, minha irmã. Está devendo porque não tem escolaridade, está devendo porque tem um emprego subalterno. São muitos medos, medos que às vezes não são meus, mas medos que entram no meu coração e que entram no meu corpo, e que eu peço ao Senhor todos os dias que passe de mim esse cálice. Eu adoraria dizer para vocês que eu sou a irmã de vocês que tem mais coragem diante da adversidade, mas provavelmente eu sou a que tem mais medo. Mas a única coisa que abranda o meu coração, que alivia o meu coração, é saber que a gente tem do nosso lado um amigo, um Deus que caminha com os covardes mesmo, caminha com gente que nem a gente, que tem medo das coisas. A única coisa que abranda meu coração é saber de um Deus que também teve medo, que também se acovardou diante de uma missão tão grandiosa, que era a missão de estar na cruz e oferecer sua própria vida em relação à nossa, em benefício da nossa. Ele mesmo teve medo, ele mesmo pediu ao Senhor o mesmo pedido que eu faço. Então, se tem alguém aqui que tem medo de sentir medo, acalma teu coração, porque a gente serve a um Deus que também temeu, porque era um Deus totalmente divino, mas totalmente humano. E aí, eu, em carinho, em respeito à comunidade de fé, eu dei um título a essa pregação, um título mais palatável, né? O título da pregação é que o amor de Deus é amor de mãe. Mas de verdade mesmo, vou ser bem sincera com vocês, a minha vontade era falar assim: Jesus vacilou legal. Mas aí eu me chamar de herege, né? Se bem que já cansaram de me chamar. Mas essa conversa que eu queria ter hoje aqui com a gente, entre nós, que sinceramente eu preferia que fosse numa roda, né? Não nesse formato professoral de alguém aqui na frente sendo o ápice da atenção de todo mundo, mas eu queria que fosse uma roda de conversa em que não tivesse nem início, nem meio, nem fim, mas que tivesse como a perspectiva do Nego Bispo, um grande pensador e intelectual popular, né, brasileiro, que já está no colo de Deus, como ele dizia: na nossa ancestralidade as coisas têm início, meio e início, começo, meio e começo.
E seria muito bom se a gente estivesse numa roda para que não parecesse que é alguém que vai trazer a mensagem. A mensagem do nosso Deus já está aqui, com as nossas experiências de vida, com os nossos corpos, com os nossos afetos, com os nossos sentimentos. E esse momento de hoje que eu queria trocar com vocês é para afirmar sobre um Jesus que está nas Escrituras, mas que a religião, o evangelicalismo brasileiro, a estrutura religiosa que tenta colocar pessoas cada vez mais absorvidas pela culpa e cada vez menos conectadas verdadeiramente com Jesus Cristo de Nazaré, essa estrutura religiosa faz a gente considerar um Jesus que não foi humano, um Jesus que não esteve aqui, não experimentou as dores no corpo, não experimentou a angústia na alma, não experimentou as dúvidas, não experimentou o imenso cansaço de um ministério tão intenso de 3 anos caminhando por todo aquele processo, por todos aqueles territórios, o cansaço de lidar com pessoas, o cansaço de ter a sua imagem atrelada à cura, à libertação, e muitas das vezes ele não queria curar e nem libertar, ele só queria se afastar, ficar absolutamente sozinho nas suas orações, para que o Senhor acolhesse as suas dúvidas e as suas neuroses e os seus medos e os seus anseios. Jesus vacilou legal. Jesus vacilou legal. E quem exortou Jesus de Nazaré foi uma mulher. Quem exortou Jesus de Nazaré foi uma mãe. E eu queria convidar que a gente aqui agora, a gente estivesse junto, fazendo essa leitura, lá em Mateus capítulo 15, no versículo 21 ao 28. Mateus capítulo 15. Quem tiver Bíblia aí pode abrir, quem tiver o celular abre, quem não puder abrir nada, vamos ficar juntinho, abre seu coração e seus ouvidos para a gente poder fazer essa leitura juntinhos aqui. Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. A gente vai conversar um pouco sobre a fé da mulher cananeia. Como é que a Sara falou? Amém ou misericórdia? Amém. Isso é coisa de crente raiz, né? É coisa de crente raiz. Isso é coisa de Assembleia de Deus. Muito bem. Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28. Eu vou começar a fazer a leitura aqui. Partindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia veio de lá e se pôs a gritar: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. A minha filha é cruelmente atormentada por demônio. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos, aproximando-se, fizeram-lhe este pedido: Senhor, despede-a, porque ela nos persegue com seus gritos. E Jesus respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrando-se diante do Senhor e disse-lhe: Senhor, disse ela, vem em meu socorro. E ele respondeu: não fica bem eu tirar o pão dos filhos de Israel para atirá-los aos cachorrinhos. E ela disse: é verdade, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe respondeu: mulher, grande é a tua fé. Suceda-te conforme o que queres. E a sua filha ficou curada desde aquela hora. Eu vou ler novamente do versículo 24 em diante. Jesus respondeu para a mulher: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas a mulher veio e prostou-se diante do Senhor e disse: Senhor, disse ela, venha em meu socorro. E ele respondeu: não fica bem tirar o pão dos filhos para atirá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhes respondeu: mulher, grande é a tua fé, suceda-te conforme o que queres. E a sua filha ficou curada desde aquela hora. Pensando naquele contexto, Jesus era um homem judeu. E ele estava num território que não era o território de Israel, era um território cananeu. E as pessoas estrangeiras, para a experiência dos judeus, eram pessoas detestáveis. Para aquele povo, para o povo de Israel, as pessoas estrangeiras eram detestáveis porque elas não estavam submetidas à lei. Elas não estavam submetidas à experiência religiosa e à experiência legalista daquele tempo. Os judeus, eles tinham por hábito chamar as pessoas gentias, como a mulher cananeia era uma mulher gentia, de cachorros. Eles eram considerados pessoas impuras naquela experiência de fé e naquela experiência religiosa. Eram consideradas pessoas impuras por conta da sua aproximação com a fé pagã. Não tinham relação com a fé judaica e, portanto, eram desconsideradas, eram desvalidas, eram desrespeitadas, eram tratadas com muito preconceito. Eram pessoas subalternizadas, eram pessoas que não eram reconhecidas como pessoas que poderiam estar perto de pessoas que viviam sob, a égide da lei judaica. Jesus, ele está no território de Tiro e Sidom, que é uma terra estranha, e para ele encontrar uma mulher era duplamente uma situação de desonra. Primeiro, pelo fato de ser uma mulher, que era desconsiderada pelo simples fato de ser uma mulher naquele território. E pelo fato de ser uma mulher cirofenícia, pelo fato de ser uma mulher cananeia. Ela era ainda mais desonrosa e suja por ser uma estrangeira. E ele, Jesus de Nazaré, aquele que disse que todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, que se aproximassem dele, porque ele os aliviaria, ele naquele momento estava se comportando firmemente enquanto um homem judeu. Ele ouviu os pedidos dos seus discípulos para que afastassem essa mulher que gritava o nome de Jesus incansavelmente. E eu imagino que os gritos dessa mulher deviam ser gritos ensurdecedores mesmo, porque quem aqui não é mãe é capaz de reconhecer que somente uma mãe é capaz de sofrer de forma violenta e sem medidas com a dor de um filho ou com a dor de uma filha. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, quem aqui materna, quem aqui sabe da experiência da maternagem, sabe que muitas das vezes a gente escolheria que as dores que estão sobre os nossos filhos viessem sobre o nosso corpo. Só quem aqui paterna, quem materna, quem teve a oportunidade de gerar filho do seu próprio ventre, ou que, como eu, não teve a experiência de parir um filho do meu próprio ventre, mas parir filhos do meu coração, sendo eu uma mulher mãe adotiva, muitas das vezes, por mais que a psicologia diga, por mais que a psicanálise diga, por mais que as experiências sociológicas digam, por mais que as experiências antropológicas digam que cada pessoa é uma pessoa e que cada experiência é uma experiência e que as pessoas precisam viver as experiências de alegria e de dor para poder viverem a sua própria experiência de vida, mas não adianta. Quando você materna e quando você paterna,
você deseja que os males que estão sobre os seus filhos recaia sobre você. Da mais simples dor de dente, da mais simples dor de cabeça, a violência, a perseguição, a morte. Desejamos nós morrermos nos lugares dos nossos filhos para livrá-los do mal. Porque essa é a experiência da maternagem. Essa é a experiência do seu corpo não ser mais a única coisa que você quer cuidar, que o corpo do outro é a projeção de todo o seu amor, de todo o seu carinho, de todo o desejo de sucesso, de todo o desejo de sucesso e de proteção. A experiência da maternagem e da paternagem é uma experiência outra. E é por isso que a gente fala que Deus Pai ama com amor de mãe, porque Ele ama com as entranhas, Ele ama com cada centímetro do corpo, Ele ama com cada centímetro do entendimento, Ele ama com cada centímetro de toda a compreensão sobre o que é possível e impossível nessa terra. E eu consigo imaginar os gritos ensurdecedores dessa mulher, que sabia do desprestígio que recaía sobre o seu próprio corpo por ser mulher, e o desprestígio que caía duplamente sobre o seu corpo por ser uma mulher estrangeira. Ela sabia que para o seu grito ser ouvido, ela tinha que passar por cima das violências impostas por aqueles homens daquele espaço. Ela sabia que para ela ser ouvida até mesmo por Jesus de Nazaré, ela tinha que romper com toda a violência contra o seu corpo feminino, contra o seu corpo que não é considerado nos lugares, o seu corpo que não é respeitado nos lugares, o seu corpo que é tido como um corpo com menos valor em qualquer que seja o espaço onde ela estivesse. Mas, independente da vergonha, da humilhação, do medo da violência, do medo da represália, do desprestígio, ela sabia que ela tinha uma única missão ali: fazer absolutamente tudo o que tivesse ao seu alcance para que a sua filha fosse curada. E o desprestígio é muito pouco diante da cura que ela poderia ter para sua filha. O desrespeito era muito pouco diante da cura que ela poderia ter para sua filha. A falta de empatia daqueles homens em relação a ela era ainda assim muito pouco diante da bênção que poderia cair sobre a sua família em ver a sua filha curada. Então, mesmo assim, mesmo diante de toda a vergonha, ela gritou, e gritou, e gritou, e gritou. Jesus, ele ouviu os seus discípulos e ele repreendeu aquela mulher. Ele disse para ela que naquele momento ali, ele estava para cuidar das ovelhas perdidas do seu povo. Ainda que Jesus fosse um judeu vindo de Nazaré, aquele lugar que ninguém esperava que coisa boa pudesse vir de lá. Um espaço empobrecido, um lugar à margem e um lugar onde Deus, todo homem, mas todo Deus decidiu nascer para trazer um recado nítido para toda a humanidade, que espaços que não são privilegiados são capazes de fazer brotar bênçãos. E espaços que não são privilegiados é capaz de produzir revolução para todas as pessoas. Para as pessoas de territórios empobrecidos e pessoas desse território aqui, onde a gente está inserido nesse momento, onde por conta da vida, tanto do Guilherme quanto da dona Dona Selma, a gente consegue imaginar que nesses apartamentos belíssimos aqui no nosso entorno, pode ter tristezas, pode ter dramas familiares que a gente nem sequer tem noção.
Porque os dramas familiares das favelas, os dramas familiares das periferias, a gente vê nas notícias e nos programas policiais. Pessoas levando tiro de fuzil, pessoas sendo estupradas, mulheres que não têm acesso à saúde, crianças que não têm acesso à educação. Mas e aqui, onde tudo parece plasticamente perfeito? E aqui, que a estética desse lugar é harmonizada e organizada? Através da vida de pessoas que chegaram até nós, através da mesa plural, a gente reconhece que o alívio e o jugo suave vindo de Jesus Cristo de Nazaré pode encontrar a vida de algumas dessas pessoas aqui num dos metros quadrados mais caros do município do Rio de Janeiro. Mas que apesar delas estarem nos metros quadrados mais caros desse município, elas estão sofrendo sem o nosso conhecimento, sem a nossa empatia, sem o nosso entendimento. Jesus disse para aquela mulher que ele estava no território de Israel para cuidar das ovelhas perdidas, ainda que Jesus tenha vindo de um espaço desprestigiado e desqualificado por todos. Ele desqualificou e desprestigiou aquela mulher, por não ser uma mulher judia. Ela não merecia tirar a atenção de Jesus das ovelhas perdidas daquele lugar. Sim, o nosso Jesus, todo Deus, todo divino, todo Filho de Deus, mas homem do seu tempo, capaz de reproduzir violências do seu tempo, capaz de reproduzir experiências históricas do seu tempo, capaz de reproduzir pensamentos deteriorados do seu tempo. Jesus, nosso amigo, capaz de reproduzir violências contra o corpo de uma mulher que gritou. Porque quem tem tudo não sabe o que é gritar. Quem tem tudo não sabe o que é gritar. Quem tem tudo nunca precisou gritar. Quem tem tudo nunca precisou ser inconveniente. Quem tem tudo nunca precisou trazer desconforto para os lugares. Quem tem tudo nunca foi chamado de incivilizado por produzir histeria num lugar. Mas uma mãe, uma mulher estrangeira, num território violento, que viu em Jesus, ainda que fosse Jesus um homem judeu, mas que a sua fama o precedia, que as bênçãos de Deus que recaíam sobre os povos o precediam, que as bênçãos de cura, que as bênçãos de acolhimentos, que as bênçãos de cuidado precediam, embora Jesus fosse um homem judeu. Ela entendeu que o único jeito que ela tinha era ser inconveniente, era ser incivilizada, era gritar para aquele homem judeu: tenha misericórdia da minha filha e cuida da minha família. Lá em Marcos 7, que também relata, essa história da mulher cananeia, mostra que Jesus, ele nem queria que o povo daquele território soubesse que ele estava naquele espaço. Porque a gente, conhecendo, a jornada de Jesus nos evangelhos, a gente sempre soube que onde Jesus aparecia, de repente uma multidão lá estava, porque as pessoas sabiam que onde a presença de Jesus estava, a cura também estaria. As pessoas sabiam que onde a presença de Jesus estava, a sua fome seria saciada. E eu não estou falando de uma fome filosófica, gente. Estou falando de uma fome real.
E eu não estou falando de fome, da gente sair de manhã de casa para resolver problemas burocráticos no centro do Rio e só ter tomado café da manhã em casa e ter voltado para casa só no final do dia e não ter almoçado porque não teve aquela grana para almoçar durante o dia, nem fazer um lanche da tarde e teve que chegar em casa com fome para poder jantar. Não é isso, é fome de você não saber se você não vai comer hoje, que você não vai comer amanhã, que você não vai comer depois de amanhã. Fome. Fome que quando você sente uma vez na vida, você nunca mais esquece. Fome, que é você não vislumbrar a próxima oportunidade que você vai comer um alimento saudável, ou qualquer que seja o alimento. Fome. Jesus sabia que onde quer que ele passasse, as multidões se mobilizavam, porque ver Jesus e saber de Jesus no território era saber que as suas dores iam ser curadas. É saber que o acesso ao direito ia acontecer, ao acesso às coisas boas, acesso à dignidade ia acontecer por causa da presença de Jesus. E lá em Marcos 7 diz lá no relato que Jesus não queria que ninguém soubesse que estava lá. Será que Jesus não queria que ninguém soubesse lá justamente por serem pessoas estrangeiras, por serem pessoas que os judeus consideravam como cachorrinhos imundos? Como cachorrinhos impuros? Será que Jesus também, enquanto um homem judeu, não reproduziu a violência de fazer a manutenção das ritualísticas, a manutenção da pureza dos rituais, em nome da sua experiência judaica? A primeira conduta de Jesus foi reproduzir o preconceito. Mas, para a glória de Deus, o caminho de Jesus foi cruzado por uma mulher-mãe. Para a glória de Deus, o caminho de Jesus foi cruzado por uma mulher-mãe. Que não se deixa abater pelas humilhações, pelos preconceitos. E que fala. E que não é um amor que é só emocional. Não é um amor só sobre sentimentos. É um amor que é sobre política. E eu não estou falando de política partidária. Estou falando desse processo que a gente toma decisões todos os dias. O que a gente vai fazer hoje diante da experiência da violência? Aquilo que a gente decide é violento. Ou aquilo que a gente decide é transgressor. Dependendo do que a gente decide, a gente perpetua as maldades. E dependendo do que a gente decide, a gente promove novas experiências de dignidade para as pessoas. Jesus diz para aquela mulher, lá no versículo 26, que não fica bem tirar o pão dos filhos de Israel para atirá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher exorta o Senhor que para quem vem da escassez, que para quem vem de onde nada se é abundante, que quem vem da experiência da fome, que quem vem da experiência da pobreza, até as migalhas servem. Até as migalhas são bem-vindas. Porque são migalhas de Jesus. É migalhas do Mestre. É migalhas de uma experiência de renovação de vida. Aquela mulher adverte. Mas ela não adverte Jesus como tentam colocá-la, como uma mulher humilde, como uma mulher que estivesse se rebaixando ao Senhor. Mas a experiência dela dizer que até mesmo as migalhas são capazes de alimentar aqueles que são necessitados, ela diz para Jesus que ela não precisa de muito, ela só precisa que ele olhe para ela. Que ele olhe para a sua dor,
que ele olhe para a experiência desgraçada que é ser uma mulher mãe sozinha, para cuidar da sua filha e viver sob o estigma de uma filha que tem a experiência de ter demônios tomando seu corpo. E existem estudiosos que falam que essa experiência de demônios não é necessariamente uma experiência espiritual, mas é uma doença que não tinha cura e que oprimia a vida daquela família. Aquela mulher, ela, embora tenha falado sobre comer as migalhas que caem da mesa do Mestre Jesus, ela teve uma experiência de coragem, uma experiência de afrontar a lógica preconceituosa e colocar Jesus no seu lugar devido. E o lugar devido de Jesus é uma experiência comunitária, coletiva, horizontal e perene para todas as pessoas. Aquela mulher foi usada pelo grande amor de Deus para fazer Jesus se lembrar que todos, todas e todes merecem o acolhimento de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus se converteu naquele dia. O coração de Jesus foi convertido naquele dia. E quem levou palavra de salvação para o corpo, para a mente e para a alma de Jesus de Nazaré foi uma mulher mãe. Foi uma mulher mãe. São mulheres mães que pregam o Evangelho da graça de Jesus Cristo de Nazaré, espalhadas por essa cidade, fora dos muros das igrejas, fora da experiência eclesiástica, fora da experiência do evangelicalismo brasileiro. Existem pregadoras do Evangelho fora dos templos, fora da experiência das denominações, fora das experiências das eclésias. Existem pregadoras do Evangelho do Reino de Deus espalhadas por essa cidade, espalhadas nos corredores dos hospitais públicos, gritando para que seus filhos sejam atendidos. Existem mulheres pregando o Evangelho da graça de Jesus Cristo de Nazaré dentro das escolas públicas do município do Rio de Janeiro, que insistem em tratar de forma diferente. Não que as crianças especiais, as crianças que têm deficiência, não precisem ser tratadas de forma diferente, porque são crianças com especificidades diferentes, mas tratam como se elas fossem menores. E são mulheres mães que estão dentro dessas escolas lutando para que seus filhos tenham direito a estar dentro de uma sala de aula, vivendo a experiência do ensino e da aprendizagem. Tem muita mulher mãe espalhada pelas favelas do Rio de Janeiro, pregando o Evangelho da graça de Jesus Cristo, falando que seus filhos não merecem ser assassinados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Existem muitas mulheres mães que estão nas portas das delegacias, que estão nas portas dos presídios, dizendo que seus filhos não deveriam estar lá dentro sem passar por uma audiência de custódia, sem passar pelos trâmites necessários da lei, para que eles paguem o que eles devem, mas que eles paguem com dignidade. Existem muitas mulheres mães pregando o Evangelho da graça, fora das igrejas, fora das experiências religiosas, fora das experiências eclesiásticas, porque elas estão pregando o amor de Deus, que diz que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados merecem alívio, porque foi Jesus que assim o disse. Existem muitas mulheres mães pregando o Evangelho da graça de Jesus nas favelas do Rio de Janeiro, falando que mulheres mães solos merecem ter cuidado, merecem ter acolhimento, merecem ter cesta básica, merecem ter atendimento nas clínicas da família, merecem ter atendimento nos hospitais públicos, merecem ter atendimento nas unidades de pronto atendimento, porque essas mulheres que pregam o Evangelho da graça dizem o tempo inteiro que todos,
Todas e todes que estão cansados e sobrecarregados têm direito ao alívio em Jesus Cristo. Porque essas mulheres não desistiram da graça de Deus. Essas mulheres não desistiram da graça de Deus. Porque elas sabem que é somente, tão somente a graça de Deus que amparam elas dos seus corpos duplamente, triplamente desqualificados pela sociedade. E já me encaminhando para o final, eu queria falar sobre algumas dessas mulheres que, como a mulher cananeia, converteu o coração de Jesus de Nazaré. E que essas mulheres estejam nas nossas orações, que elas estejam nas nossas orações e na mira, no caminho da nossa comunidade de fé, para que a nossa comunidade de fé abrace na presença essas mulheres. As mulheres que gritaram por socorro são as mulheres das Mães de Maio, que são mulheres que até hoje, desde 2006, quando seus filhos sofreram com chacinas subsequentes lá em São Paulo, chacinas promovidas por grupos de violência conflagrada em São Paulo, essas mulheres tiveram seus filhos assassinados em chacinas. Foram mais de 85 jovens que foram assassinados. Jovens que a justiça brasileira, ao longo desses anos, foi percebendo que não tinham ligação com crime organizado. E eles foram assassinados. E essas mulheres antes brigaram pela memória de seus filhos, para que seus filhos não fossem enterrados como bandidos. E toda a sociedade diziam que elas estavam erradas, que se eles foram assassinados numa chacina, porque coisa boa eles não estavam fazendo. Mas essas mulheres, pela graça de Deus, tiveram forças em gritar e provaram, cada uma delas, a inocência dos seus filhos. Essas Mães de Maio, desde 2006, sangram, e desde 2006 gritam, e desde 2006 elas convertem o coração de Jesus Cristo de Nazaré para a sua luta, uma luta que não acaba em si só. As Mães de Acari, que desde 1990 lutam pelos seus filhos que foram assassinados, e que até hoje a justiça brasileira ainda não puniu, dentro da legalidade da lei, aqueles e aquelas que tiveram relação com a morte hedionda desses meninos. Mulheres que desde 1990 contam com a graça maravilhosa e ininterrupta de Jesus Cristo de Nazaré, para brigarem pela memória de seus filhos e provarem que seus filhos não têm relação com crime organizado, que eles foram assassinados porque o Estado brasileiro assassina pessoas pobres, pessoas negras e pessoas localizadas em territórios periféricos. Queria que a gente orasse pelas Mães de Manguinho. Manguinho é um território favelado daqui do município do Rio de Janeiro. Essas mulheres mães são mulheres que gritam com a força que não é mais do corpo delas. Eu tenho a felicidade de testemunhar o amor de Deus através da vida dessas mulheres há cerca de 5 anos. São mulheres que não têm mais força no corpo, são mulheres que estão diabéticas, mulheres que estão hipertensas, mulheres que contraíram problemas graves no fígado, problemas graves no pâncreas, mulheres que caíram no alcoolismo, mulheres que caíram no uso abusivo de substâncias psicoativas, porque não suportam a dor de serem mães de vítimas da violência do Estado. Mas são mulheres que, apesar dessas dores, contam com a bondade do Espírito Santo de Deus, a divina Ruá, que faz com que essas mulheres se levantem da cama, a despeito da depressão, a despeito da ansiedade, e faz com que essas mulheres lutem pelas memórias dos seus filhos.
O movimento Moleque, encabeçado pela ativista Mônica Cunha, que já foi vereadora nessa cidade, que teve seu filho, que passou pelo sistema socioeducativo e teve seu filho assassinado pelas costas. Um menino que já estava quite com a lei. Porque é sobre isso. Pessoas erram, pessoas precisam ser apresentadas à justiça brasileira, as pessoas precisam pagar a pena que a justiça brasileira determina e logo em seguida, quando elas estão livres, elas precisam ser consideradas enquanto pessoas que estão quites com a justiça. Mas a gente sabe que não é isso que funciona, não é isso que acontece. E ela até hoje, ininterruptamente, uma mulher também tem uma série de problemas de saúde e que briga, que está na linha de frente de luta pela resistência de mulheres mães vítimas da violência do Estado. O Desperta Débora, que inclusive a irmã Sandra, que esteve aqui na semana passada, falou sobre esse movimento. Desperta Débora é um movimento de mulheres evangélicas, é um movimento supradenominacional, começa com mulheres pentecostais e hoje estão em uma série de igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro e elas têm um lema: mães de joelho e filhos de pé. São mulheres que oram pela vida de jovens dentro de territórios periféricos, dentro de territórios favelados, para que os seus filhos não sejam sequestrados pelo crime organizado, para que seus filhos não sejam sequestrados pelo tráfico, para que seus filhos não sejam sequestrados pelas milícias, para que seus filhos não sejam sequestrados pelo banditismo, para que seus filhos sejam homens e mulheres honrados. E mulheres que, a despeito das violências e a despeito desse mundo, dessa violência sistêmica que empurra os jovens negros e os jovens pobres para o banditismo, essas mulheres estão orando para que seus filhos tenham oportunidades de estudo, oportunidades de emprego e, sobretudo, oportunidades de vida. Que a gente ore pela dona Marinete Silva, mãe de Marielle Franco, vereadora legitimamente eleita nessa cidade e que foi brutalmente assassinada em 2018. Essa mulher teve que lutar para provar que a sua filha não tinha associação com um crime organizado no Rio de Janeiro, porque essa é a prática da violência sistêmica dessa cidade, fazer com que pessoas que são vítimas se tornem algozes. Mas ela lutou e vem lutando, e junto com ela muitas outras mães. Que a gente ore pela Rafaela Santos, que é a mãe do João Pedro, criança de 14 anos que foi assassinada em São Gonçalo, município do estado do Rio de Janeiro. Esse menino ficou mais de 12 horas dentro de um... Agora eu não lembro se foi de um mapatamo da polícia ou se foi de um helicóptero da Polícia Civil, porque tiraram ele da cena do crime e ele ficou mais de 12 horas sobrevoando. Agora eu não lembro se foi dentro de um helicóptero ou se foi dentro de um mapatamo. Mas para tirar uma criança de 14 anos que levou um tiro de 12. Um tiro de 12. Que destruiu o seu corpo inteiro. E os agentes da lei, que a gente precisa acreditar que a justiça brasileira ainda é eficaz. A gente precisa acreditar nisso. Mas, infelizmente, as evidências nos dizem o contrário. Infelizmente, os territórios favelados e periféricos dizem o contrário. Criança de favela tem medo de policial. Existe um projeto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome do projeto, mas é um projeto onde policiais militares vão dentro das escolas para falar sobre a corporação, para falar sobre os projetos que existem dentro da Polícia Militar para garantir a segurança da população. E isso pode ser interessante porque pode mudar uma mentalidade de violência e de medo que as populações periféricas e faveladas têm em relação à polícia. Proerge, exatamente, né? Então, infelizmente, que a gente, enquanto comunidade de fé, esteja também cobrando as autoridades para que as polícias, para que os equipamentos de polícias do município e do estado do Rio de Janeiro sejam equipamentos de proteção para toda a cidade. Não para apenas alguns pedaços da cidade, mas para toda a cidade e para todos os cidadãos, todos os corpos, todas as pessoas dessa cidade.
Queria que a gente orasse também, por último, né, pela Bruna da Silva, mãe do Marcos Vinícius, menino que foi assassinado na Maré, indo para a escola. E segundo o relato da Bruna, quando ela é alertada que seu filho tinha tomado um tiro de fuzil na favela, ela vai correndo encontra o seu filho, e quando ela pega o seu filho, ele olha para ela e fala assim: mãe, o polícia não viu que eu estava com roupa de escola? Ele não viu que eu estava com roupa de escola? O amor de uma mãe é a expressão do amor de Deus. E o coração de uma mãe, o lamento de uma mãe, o grito de uma mãe, a dor de uma mãe, converteu o coração do nosso amigo Jesus de Nazaré. E eu glorifico a vida das mulheres mães. E eu glorifico ao Jesus todo Deus, todo divino, mas todo humano, que se permitiu ser exortado, que se permitiu ser transformado pelo amor de uma mulher mãe. Que esse amor recaia sobre as nossas vidas, e não é um amor somente sentimental, é um amor político, é um amor social e é um amor comprometido com a prática da justiça. Queria que a gente se levantasse e ficasse pertinho um do outro. Se a gente pudesse abraçar, dar a mão um para o outro.